Shalom, shalom, nós vamos dar continuidade ao Sefer Bereshit, Parashah Lech Lecha. Hoje nós vamos estar fazendo a sexta leitura dessa Parashah. E diz assim: Deus lhe disse, eu sou Deus que tirou de dos Casdim para te dar a terra como posse. O Senhor Deus replicou a Abrão: Como poderei Ó Senhor Deus, replicou a Abrão, como poderei realmente saber que será minha? Deus lhe disse: Trazei-me uma novilha de qualidade, uma cabra de qualidade, um carneiro de qualidade, uma rola e um pombinho. E Abrão trouxe tudo isso para ele. Abrão os partiu pela metade e os colocou cada parte posta à outra, e as aves, no entanto, ele não partiu. Os corvos desceram sobre as carcaças, mas Abrão os enxutou. Quando o sol estava se pondo, Abrão caiu em transe e foi atingido por um profundo medo e escuridão. Deus disse a Abrão: Saiba com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles por 400 anos. Eles serão escravos e oprimidos, mas eu finalmente trarei julgamento contra as nações e as nações que os escraviza, e eles a deixarão. Então, com grande riqueza, tu te juntarás a teus pais em paz e serás enterrado em boa velhice. A quarta geração retornará aqui, desde que o pecado do Emorita não terá seguido seu curso até então. O sol se pôs e ficou muito escuro. Uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante passaram entre as metades dos animais. Nesse dia, Deus fez uma aliança com Abrão, dizendo: Os seus descendentes eu dei a esta terra, do rio egípcio até o grande rio Eufrates, as terras dos quenitas, quenizitas, cadmonitas, hititas, persitas, refaíns, emoritas, cananitas, girgashitas e jebusitas. A mulher de Abrão, Sarai, não tinha lhe dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: Deus impediu-me de ter filhos. Vem para a minha escrava, talvez eu terei filhos através dela. Abrão escutou Sarai. Depois de Abrão ter vivido em Canaã por 10 anos, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, sua escrava, e deu a seu marido, a Abrão, como esposa. Abrão veio a ela e ela lhe concebeu. Quando ela percebeu que estava grávida, olhou a sua senhora com desprezo, e Sarai disse a Abrão: tudo tua culpa. Eu mesma coloquei a minha escrava em teus braços. Agora que ela se vê grávida, olha para mim com desprezo. Que Deus julgue entre mim e ti. Abrão replicou a Sarai: Tua escrava está em tuas mãos. Faz como tu achares melhor. E Sarai a maltratou. Agar fugiu dela. Um anjo de Deus encontrou ao lado de uma fonte no deserto, no oásis, na entrada de Shur. O anjo disse a Agar, serva de Sarai: De onde está vindo e para onde está indo? Estou fugindo da minha senhora Sarai. Ela replicou. O anjo de Deus lhe disse: Volta a tua senhora e submeta a ela. Outro anjo falou em nome de Deus: Eu te conferirei muitos descendentes. Eles serão tantos que serão incontáveis. Ainda outro anjo de Deus lhe disse: Tu está grávida de dar à luz a um filho. Tu deves chamá-lo Ismael, pois Deus ouviu tua prece. Ele será um rebelde. Sua mão estará em todos, e a mão de todos estará contra ele. Contudo, ele habitará
imperturbável perto de todos os seus irmãos. Agar deu um nome a Deus, que ele tinha falado: Tu és um Deus visão. Pois lá disse: Eu ainda não vejo aqui, pois de minha visão. Ela, portanto, denominou o oásis para a visão da minha visão. Ele está em Kedesh de Bered. Agar deu-lhe à luz um filho para Abrão, que deu um nome de Ismael para seu filho, que tinha nascido para Agar. Ele tinha 86 anos quando Agar deu à luz ao seu filho Ismael. Baruch Hashem, maravilha. Bem, deixa eu ver aqui. Aqui, o fim da sexta leitura está divergente. No Rashi está no verso 7 em diante. Então até o verso 6 é lido. Mas aqui acho que por algum motivo eles colocaram o início da sétima leitura no primeiro verso. Eu não entendi o motivo, realmente. Não esperava por isso. Vou até mostrar para vocês. É algo inédito, vou pesquisar para saber por que a diferença. Será que eu consigo? Uau. Deixa eu ver aqui, ó. Verso. Bem, já aqui está no primeiro, em cima, em vez de estar no sétimo, no verso 1. Oi, Baruch Hashem. Depois a gente vê isso daí, né? Vou trazer como está no Rashi. Avram tinha 99 anos de idade, Deus apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito, e farei uma aliança entre mim e ti. Deus multiplicarei em grande número. Abraham caiu sobre a sua face. Deus falou-lhe de novo, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, tu serás o pai de multidões de nação. Tu não mais serás chamado de Abram, teu nome serás Abraham, pois eu te coloquei como pai de muitas nações. Eu multiplicarei os teus números enormemente e farei as nações de ti, reis serão teus descendentes. Baruch Hashem. Bem,
Vamos tentar entender esse assunto tão sagrado, tão elevado e com muitos segredos. Então começa assim, né? Ele disse: eu sou Deus que tirou Judas do jardim para dar esta terra como herança, ou para dar essa terra como posse. Tu irás herdá-la. Ó Deus Todo-Poderoso, replicou: como sabereis que eu a herdarei? Ou seja, Avrão, ele questiona o Criador, ele questiona: olha, me dê um sinal, me dê um... Afinal de contas, provavelmente quando for essa terra minha, talvez eu já não esteja mais aqui, como saberei que os meus descendentes terão essa terra? Eu lhe disse, traga-me 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, uma rola e um pombinho. 3 novilhas, em Bereshit Rabá 44, 14. 3 bezerros, em alusão aos 3 touros que seriam trazidos por decorrência de 3 mandamentos. O touro de Yom Kippur, o touro quando ocorrera um erro referente à interpretação de uma lei comunitária cometido por parte do Sanhedrin, alguns traduzem isso como Sinédrio, e a novilha, cujo o pescoço seria quebrado no caso de um assassinato cujo o autor fosse desconhecido. O texto traz ele traz assim também: deixa eu ver aqui. Ele disse: traga-me novilha. E aqui é trazido a palavra mishulechet, como se a gente estivesse lendo. Deus lhe disse: traga-me uma novilha de qualidade. Quer dizer, literalmente, 3 vezes ou o triplo. Isso denota a melhor qualidade. Safot Gitin 56b. Rezikunim, outros interpretam como significado terceiro nascimento. Urash, Pesachim 68a, Shabbat 11a. Outros interpretam que os animais eram os 3 anos de idade. Targum, Yonan e Bnei. Então o animal tinha que ter 3 anos de idade, ter sido o terceiro animal. Deixa eu ver aqui. Terceira gestação, né? E tinha que ser de ótima qualidade. Então diz o texto assim, em sequência: traga-me 3 novilhas. Ele disse: traga-me 3 novilhas, 3 cabras, uma alusão ao bode cujo ritual seria feito dentro do templo. Os bodes, as ofertas adicionais de Musaf nas festas, e o bode oferecido em decorrência da transgressão de pecado por parte de um indivíduo. 3 carneiros, uma alusão à oferenda de uma culpa colhida por
uma culpa duvidosa ou pela transgressão de um indivíduo. Uma rola e um pombinho. Uma rola e um pombinho, em alusão às espécies oferecidas pelo, uma alusão às espécies oferecidas pelos pobres para seus sacrifícios no templo sagrado. Aqui outros dizem assim, que eles seriam parte de um triplo. Quem traz isso é o Rambam. Finalmente, há alguns que mantêm que 3 de cada espécie seria trazido. Nós podemos ver o Urash que trouxe isso, como nós explicamos, mas também tem quem traz é o Onkelos. Rola toda a espécie e nenhuma outra seria usada mais tarde no sacrifício. Os 4 tipos aqui podem representar os 400 anos. Nós podemos ver isso em Bereshit 15 e 13. E a 4ª geração mencionados mais tarde. Também podemos ver isso no Sif Rizki. Então o texto diz, e pega todos esses pegou todos esses e os partiu pela metade. E o Rashi diz, ele os dividiu em 2 partes. O versículo não perde o significado simples, porque Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, com o objetivo de manter a sua promessa, para que seus filhos herdassem a terra de Israel, a terra de Israel. Conforme está escrito no verso 18, naquele dia Deus constituiu uma aliança com Abraão, dizendo, ou seja, o costume era que aqueles que faziam um pacto dividiam os animais e passavam entre as suas partes, conforme está escrito, os que passarem entre as metades do bezerro. Os que passarem entre as metades do bezerro. Aqui também um forno ardente ou uma tocha de fogo passaram entre as partes. E o mensageiro da presença divina, revelando-se em uma forma de fogo. Porque de Rabi Eliezer, capítulo 28. Então era um costume, era talvez não só um costume, mas um tipo de lei de pacto, de quando se fazia esse tipo de ritual, querendo dizer, se eu quebrar esse ritual, devo ser dividido pela metade, como esses animais agora estão sendo divididos. Ou seja, da mesma forma que é doloroso ouvir isso, é doloroso para mim quebrar o pacto, então eu deverei ser dividido dessa forma. O texto continua e diz, pela metade os colocou cada parte posta a outra. Ave ele não partiu, já que as nações são comparadas aos touros e os carneiros e as cabras, conforme está dito, muitos touros muitos touros me cercam, e assim por diante, né, etc. Como em o carneiro que você viu com os chifres, representa os reis da Média e da Pérsia, e como em os bodes, o rei da Grécia. Israel é comparado aos jovens pomba, como está dito, e em minha pomba nas fendas da rocha. Por isso Abrão dividiu os animais em alusão às nações que gradualmente iriam perecer, mas não partiu os pássaros, em alusão a Israel, que vai existir para sempre. Porque de Rabi Eliezer, capítulo 28, Targum e Salmo 22, 13. Aqui tem uma coisa que a gente pode lembrar, por exemplo, do Shin Hashirim, o Cântico dos Cânticos, né, o livro de Cantares, para quem traduz desse jeito. Ele diz assim, formosa minha, pomba minha, não despertei o meu amor, ó filhas de Jerusalém, até que eu queira. Lembrando que então a pomba também pode ser colocada nesse contexto, né, elas não foram partidas, ou seja, Yehudá,
Judá não poderia ser dividido. Quando foi dividido, então as 12 tribos, 10 fica com, com o filho de Salomão, né? E 2 fica com o filho de Salomão e 10 fica com um rei idólatra. E nisso daí a gente sabe que Judá não podia ser dividida, já que eles seriam o pacto que sobreviveriam a todos os povos, a todas as desgraças, né? Como querendo dizer, Jerusalém permanecerá, se permanecerá intocada pelas desgraças que ocorrerá daqueles que querem destruir Jerusalém. Ou seja, mas que Jerusalém seja atacada, seja golpeada, ela jamais vai realmente deixar o povo judeu jamais vai deixar de existir, porque assim prometeu o Eterno a Abraão. Um ponto importante de eu trazer aqui, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, no ponto onde diz assim, os partiu, que ele partiu os animais, esta era a maneira de fazer uma aliança. Realmente a palavra Brit, aliança, é batar, que quer dizer, isso mesmo, batar, que quer dizer partir. Parecem estar bem relacionados, Hakdah Sanhedrin, Barat, simboliza que assim como as 2 partes dos animais são realmente uma só, assim são 2 povos fazendo aliança. Ainda mais, assim como as 2 partes não podem viver uma sem a outra, assim os 2 não podem viver um sem o outro. Hakbak e Karim 4:45. Também pode ser visto como uma maldição. Aquele que violar a promessa será rasgado como os animais. Bachiat. E sobre as pombas que não podiam ser partidas, nós podemos ver uma referência sobre isso em Bereshit Rabbah 44, mas também vai Kra, Levítico 1:17. O Hashem. Os corvos desceram sobre a carcaça. Os corvos, em hebraico, Ha'it. Esse é um pássaro e é chamado Ait, porque descer rapidamente em busca de carcaça, como em para lançar-se sobre seu alimento. É como em e se precipitou Vataat sobre a presa. Desceram sobre a carcaça, sobre as partes. Em outras edições do texto, Rapagarit é traduzido para o aramaico como Paglayá, que significa carcaça, e não metades, como Urash interpreta aqui. Ocorre que eles estavam acostumados a traduzir o verso 10, Ish Bitro, como Vihav, Paugaiá, cujo significado é ele colocou cada parte. Ocorre que a palavra Pagaiá foi erroneamente trocada por Paglaiá, e assim Rapagarim passou a ser interpretada como se fosse Paugaiá, algo repugnante, carcaça. Traduzir dessa forma é um erro, porque não podemos equiparar betarim, metades, com pegarim, carcaças. Petar, metades, deve ser traduzido Paugaiá, e pegarim deve ser entendido como uma expressão de pigul, ou coisa abominável, tal como consta em é uma coisa abominável, pigul, cuja expressão foi utilizada para denominar
carcaça. Mas Abraão os enxotou, uma expressão que denota sopro, ou seja, fazendo-os voar para longe, como em fazer seu vento assoprar. Essa passagem é uma alusão ao acontecimento que no futuro David, filho de Ishai, virá para destruí-los, mas dos céus não vão lhe permitir fazer isso, até chegar o rei Mashiach. Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 28. Quando o sol estava se pondo, Abrão caiu em transe e foi atingido por um profundo medo, uma alusão aos problemas e à escuridão do exílio, a partir das fontes mencionadas no Targum Yonatan, Targum Yerushalayim, Bereshit Rabbah 42:17 e muitas outras fontes do Midrash. E disse a Abrão: você deve saber que seus descendentes serão estranhos a partir do momento que nasceu Isaac, até que os israelitas deixaram o Egito, passaram-se 400 anos. Como assim Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu? E Jacó, quando desceu ao Egito, disse: os dias dos anos da minha peregrinação foram 130, o que acumulou 190 anos, 60 mais 130. Ora, permanecer no Egito 210 anos, tal como o valor numérico da palavra redu, a letra Resh vale 200 e a letra Dalet vale 4 e a letra Vav vale 6. E 200 mais 4 mais 6 prefazem um total de 210. Assim, se perfaz o total de 400 anos, 190 mais 210. Se supuséssemos que 400 foram integralmente durante a estadia do Egito, isso não poderia, porque Querate era um daqueles que desceram para o Egito juntamente com Jacó e Avino na época de Yosef. Se você somar os anos de Querate, 133, e de Amram, seu filho, que foram 137, aos 80 da idade de Moshe, seu neto, ao saírem do Egito, encontra-se apenas um total de 350. Ainda é preciso subtrair para evitar a contagem em duplicidade dos períodos sobrepostos, ou seja, todos os anos de Querate viveu após seu nascimento de Amram e que Amram viveu após o nascimento de Moshe. Seder Olam, capítulo 3. Então aqui nós já aprendemos que foram 210 anos no Egito, e o segredo da palavra 400, ela está dentro do texto. Aqui como diz assim, ó. Tal como o valor numérico da palavra redu. Então, o motivo de estar 400 anos nessa profecia é por causa desta palavra, e não por causa do tempo que se passou no Egito.
em uma terra que não é deles. Ele não diz na terra do Egito, mas em uma terra que não é deles. E de fato, desde que nasceu Isaac, eles consideraram sua moradia como temporária, como Avrão morou em suas moradias como temporária, como Isaac morou temporariamente em Gerar, Yaakov morou temporariamente em Ram, para morar temporariamente na terra que vimos. Isso nós podemos aprender do Midrash Abihir. Eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Isso ocorre no final do versículo, mas pelo contexto é aqui que ele pertence. Os 400 anos foram contados do nascimento de Isaac, desde que ele nunca viveu em sua própria terra. Durou até o êxodo no Sederolam Rabá, e também trazido aqui onde nós lemos pelo Urash. Então aqui ficou dito assim: Deus disse a Abraão: saiba com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles. Por 400 anos eles serão, literalmente, ele, os outros, os escravizará e os oprimirão. Então aqui a gente já vê o porquê que Jacob sofreu tanto com aquela situação, com seu sogro. Todas aquelas situações que vão aparecer futuramente, elas estão previstas nessa profecia que Abraão está tendo. Então o texto continua, ele diz assim: mas eu jurei também à nação que os escravizará, e eles partirão com grande riqueza. Mas eu jurei também a nação. A palavra vegan, e também consta aqui para incluir também os 4 reinos da Babilônia, Pérsia, Grécia e Edom, pois eles também perecerão devido ao fato de terem escravizado a Israel, o povo de Israel. Bereshit Rabá 44:19. E diz mais: eles partirão com grande riqueza. Com grande riqueza, com muito dinheiro, conforme e escravizaram o Egito. Também foi dito aqui: eu julgarei. Quando diz, mas eu julgarei, em Bereshit Rabá, capítulo 44, verso 20, diz, com 10 pragas. Eu julgarei com 10 pragas. Vocês se juntarão aos seus pais em paz. Você se juntará e você não irá assistir a tudo isso. Isso está em Bereshit Rabá 44:20 também. A seus pais. Seu pai era idólatra e Deus lhe anuncia que Avrão iria se juntar a ele? Mas aqui aprendemos que Tera se arrependeu. Tahumá, Shemot 18. Ou seja, antes de morrer, Terá tinha se arrependido, feito Teshuvá e voltado ao caminho correto do monoteísmo.
E também existe aqui o entendimento, você se juntará aos seus pais. A Marpelá. A Marpelá, onde está enterrado Noah, está enterrado Shem, Efer, está enterrado Abraham, onde também foi enterrado Adão e Havá. Então, sendo assim, você voltará para seus professores, você voltará aos seus mestres, aqueles que também você deu dízimo, que foi Melquisedeque, Shem, filho de Noah. Você voltará aos seus mestres, ou seja, seus pais. Em hebraico, o mestre é considerado o pai. Então a honra que se deve a um pai, a honra que se deve a um mestre. Vamos continuar então. E será enterrado em boa velhice. Deus lhe anunciou que Ismael se arrependeria durante a sua vida de Abraão, o que lhe proporcionaria uma boa velhice, e que Esaú não iria enveredar por maus caminhos durante a sua vida. Para que isso ocorresse, foi preciso que Abraão morresse 5 anos antes do tempo de completar 180 anos, pois no mesmo dia do seu falecimento, Esaú se rebelou. E Bit 163, capítulo 63, verso 12. Veja também abaixo, no Bereshit 25, verso 29. A quarta geração. Depois que foram exilados para o Egito, eles deverão permanecer por lá durante 3 gerações, e a quarta geração voltarão para essa terra. Isso nós aprendemos na Mishnah de Rabi Eliezer, capítulo 5. Levi veio para o Egito às 4 gerações. Então foram Levi, Kerat, Amram, Moshe. Pois foi na terra de Canaã que Deus falou com ele, Avram, e fizeram uma aliança conforme está escrito acima no verso 7, para lhe dar essa terra como herança, e assim foi Jacó. Desceu para o Egito. Conte as gerações que se sucederam, desde a descida para o Egito até a saída de lá. Yehudá, Peretz, Retzon e Caleb, filho de Retzon, que já foi um dos que entraram na terra de Israel. Sotá 11b. Retornará aqui, pois os pecados dos Emoritas não serão completos até então. Pois os pecados dos Emoritas não serão completos para serem mandados embora da terra de Israel, Eretz Israel, até aquele momento, a quarta geração, já que Deus não castigou uma nação até que se preencha a sua medida de pecado, conforme está dito, com medida cheia. Quando a mandou embora, brigou com ela. Isso nós podemos aprender do Zohar, volume 1, página 113b. O sol se pôs. Em hebraico, Vayechi ha-shemesh ba'a. O sujeito aparentemente não concorda com o predicado, porque shemesh é um substantivo feminino, enquanto Vayechi é um verbo conjugado no masculino. O Rashi explica da seguinte forma: o sujeito, o verbo Vayechi, não é ha-shemesh, o sol, mas devazé, esse evento. Ou seja, é como se o substantivo masculino devase
estivesse inserido após o verbo vaihi. Isso é semelhante, e aconteceu que eles estavam esvaziando os seus sacos, ou aconteceu quando eles estavam sepultando um homem, significando que o verbo aconteceu combina com o evento que ocorreu. O sol se pôs, veio e se pôs. Ficou muito escuro, o dia escureceu. Ou seja, uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante passaram. Uma fornalha flamejante é uma alusão que o reino pagão iriam cair no Gehenom, no inferno. Isso é Perkei de Rabi Eliezer, capítulo 28. A fornalha fumegante representa como se o próprio Hashem estivesse passando ali, concluindo, consumando o ato desse pacto. Mas diz assim, uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante, um fogo ardente e uma fornalha. O que significa? Significa que duas coisas estão sendo predicadas aqui, sendo colocadas aqui. Uma é que como se o próprio enviado de Hashem representasse ele, o anjo ali, daquela profecia pelo fogo, representasse ele, representando como se o próprio Hashem estivesse consumando o pacto. A segunda é que as partes cortadas, significando os reinos que vão ser despedaçados por tentarem escravizar Israel. Então, sendo assim, a fornalha, ou seja, significa que esses que tentaram se levantar contra Israel seria totalmente destruído, varrido, cortado, despedaçado na terra. Passar entre a metade dos animais. Pôs, em hebraico, ba'a, acentuação tônica da primeira letra bet, por isso está explicado, já se pôs, o sol já se pôs, no tempo passado. Se o acento fosse no aleph, então deveria ser explicado, quando ele está se pondo, no tempo presente. Só que é inadequado dizer assim, uma vez que está escrito acima no verso 12, e foi quando o sol estava se pondo, e a passagem do forno ardente só viria a ocorrer depois, visto que seja quando o sol havia posto. Essa diferença ocorre nas palavras do gênero feminino, cuja raiz é constituída por duas letras, como ba, virkam, se levantar a chave, voltar, quando a tônica ocorre na primeira sílaba entre-se o verbo no passado, como nesse caso, ou em Rachel veio ba'a, ou o meu fardo se levantou, kamá, ou ainda em eis que a sua cunhada voltou, shavá. No entanto, quando a acentuação ocorre na última sílaba, o verbo deve ser entendido no tempo presente, o que denota algo que está acontecendo agora e que continua a acontecer, conforme vemos em ela está vindo ba'a com os rebanhos, e em a noite ela chega ba'a, e pela manhã ela retornará, shavá. Naquele dia, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo: eu dei essa terra a seus descendentes. Apesar da tomada da posse da terra ainda não haver ser consumada naquela época, a palavra de Deus é como um fato consumado. Bereshit Rabbah. Até o grande rio, o rio Eufrates. Uma vez que o mesmo está associado à terra de Israel, Deus chama de grande, mesmo que seja o último dos 4 rios que sai do Éden, como é dito no capítulo 2, verso 14, e os 4 rios do Eufrates, que é o Eufrates,
Segundo um dito popular, servo de rei é rei, ou seja, juntamente-se a sua autoridade e a pessoa se curvarão perante você, Sifra Devarim, Seif e Bereshit Rabá. Aqui tem um detalhe aqui que eu acho que é necessário. Naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão. Eu dei essa terra a seus descendentes, do rio do Egito até o rio Eufrates. Do rio do Egito significa o seguinte: alguns dizem que é o Nilo, do Targum Yonatan, mas essa é uma opinião minoritária. Ibn Ezra diz que é o rio de Shihum. Isso está em Yoshua 13:3. Yoshua 13:3. Josué 13:3. Yirmiyahu 2:18, o qual é identificado com o Wadi El Arish, na fronteira da Terra Santa, a 144 km a leste da atual Canaã de Suez. Ver nota em Shermot 23:31 e em Bamidbar 34:5. Já quando é trazido do Eufrates, é o limite alcançado na época do Shlomo Kameler. Isso está em 1 Melachim, 1 Reis, 1 Reis, não é, 1 Reis, capítulo 5, verso 1. As terras dos Kenanitas, Quenivitas, Cadmonitas, Hititas, Persitas, Refaitas e Moritas, Cananitas, Gigarzistas e Jebusitas. Aqui diz assim: Quenianitas. Eles parecem ter vivido próximo a Moab, oeste do Mar Morto. Isso nós podemos ver em Bamidbar 24:21. Pode se identificar como Hatzotson, Tamar 14:7. Ao oeste do Mar Morto, em Targum traduz Kenit como Sha'almit, uma tribo árabe Bababatra. 53 a Yerushalayim, Shevi'it 6:1, Yerushalayim Kiddushim, capítulo 1, verso 8, e Bereshit Rabá 44. Há 10 nações enumeradas aqui, mas deu-lhe apenas 7 nações. As outras 3 são Edom, Moab e Amon, que são aqui referidos como Quenitas, Quenivitas, Cadmonitas, que se tornaram nossa herança no futuro. Como foi dito sobre Edom e Moab, eles estenderão a sua mão, e os filhos de Amon obedecerão. Bereshit Rabá 44, verso 23. Baruch Hashem. Quenizitas, eles são identificados como os Nabatinos, uma tribo que viveu ao sudoeste da Terra Santa, próximo a Edom. Ver as fontes mencionadas acima no Targum Yonatan e em Bamidbar 11, capítulo 11, verso 22, e no Targum em Ishayahu 60, verso 7, e Ezequiel 27, capítulo 27, verso 21. Cadmonitas, identificados simplesmente como árabes vivendo nas áreas de Amon, do nordeste do Mar Morto, fonte acima literalmente os orientais, em 1 Shmuel, capítulo 24, verso 14. O Mar Morto também era conhecido
como o Mar Oriental, o Mar de Kadmoni. Isso nós podemos ver em Hizquiel, capítulo 47, verso 18, e Yoel, no capítulo 2, verso 2, e Zacarias, capítulo 38, verso 17. Depois o texto vem e nos fala assim: os hitita, persita, refaitas. Nós já trouxemos essas referências. Hititas vivendo em torno de Hebron, nós podemos ver em Bereshit 10:15. Persita nós podemos ver em 13:7, e Refaim nós podemos ver no capítulo 14:5. E Moritas também nós podemos ver no capítulo 10:16. Refaim é a terra de Org, sobre o qual foi dito: aquela será chamada terra dos Refaíns. Cananitas é o termo genérico desde que nessa época muitas das tribos já tinham se misturado, possivelmente associando com Shidon, capítulo 10, verso 15. Girgashitas e Yebusitas, nós podemos ver na nota em capítulo 10 e 16. A mulher de Abrão, Sarai, não tinha lhe dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Escrava egípcia. Ela era filha de Faraó. Quando Faraó viu os milagres que havia sido provocado por Sara, disse: é melhor que a minha filha seja uma escrava na casa de Abraão, que uma senhora, uma patroa em sua casa. É melhor ser uma escrava de Abraão do que uma rainha no Egito. Bereshit Rabá 45, verso 1. Sarai disse a Abrão: Deus impediu-me de ter filho. Vem, denotando a palavra vem, denotando intimidade, como em Biá. Nós podemos aprender isso em Ibn Yanar. Vem para minha escrava. Vem para minha escrava, e talvez eu me construirei. Eu serei erguida, eu terei filhos. Ou seja, vamos trazer isso aqui de forma mais profunda, né? Talvez eu me construirei através dela. Isso nos ensina de que quem não tem filhos não está construído, mas arruinado. Lembrando que a mitzvah de ter filho, o mandamento de ter filho, ela é apenas para o homem é obrigado a ter filho, não a mulher. Mas uma casa sem filho é uma casa destruída. Continuando.
Sara diz a Abraão: Deus me impediu de ter filho, vem para minha escrava, e talvez eu me construirei através dela, através do mérito de ter trazido minha rival, uma concubina, para dentro da minha casa. Bereshit Rabá 71:7, Agadá Bereshit 52. Agora veja só. Avram escutou a voz de Sarai. O Rashi vem e traz de Bereshit Rabá 45:2 ao Espírito Divino. Avram não só sabia que Sarai tinha Ruach HaKodesh, inspiração divina, quase que uma profecia, mas ele percebeu na hora que ela falou que aquilo era uma profecia, querendo dizer, ela colocou uma rival para dentro de casa, ou seja, a mulher já por si só ela é mais elevada que o marido, que o homem, não que o marido, mas que o homem. A mulher é mais elevada que o homem, ou seja, porque ela foi feita de uma forma, nós já trouxemos isso na Parashat Bereshit, porque ela é feita de uma forma mais refinada. A palavra que é usada na construção da mulher é uma palavra que tem a ver com, geralmente quando você está trabalhando com pedras preciosas, um refinamento, e quando é falado do que é feito o homem, é como se estivesse trabalhando com material bruto, material que não precisa de tanto refinamento. Então, ou seja, a mulher é algo que está mais elevado. Ela também tinha dentro do nome dela uma letra do tetragrama, uma letra do nome de Hashem. Então, além de ser elevada, ela tinha a primeira letra, a letra de Yud, foi retirado dela isso daí, ou seja, ela estava elevada demais, ela não estava se conectando com esse mundo físico, ela não estava se conectando com esse mundo material, ela estava tão elevada que ela estava transcendendo a natureza da naturalidade, da materialidade, e sendo assim ela não conseguia gerar na materialidade, porque quem está muito na espiritualidade acaba tendo dificuldade de se conectar com as coisas materiais. Então, como Avram, o homem, ele é feito de uma forma mais rúdica, mais sem muito trabalho, sem muito elevação, ou seja, o homem é de uma forma mais baixa. Então, Avram recebe uma letra do nome divino, a letra rei, e Sarai perde a dela. Mas o que faz com que eles tenham uma permissão, que dá para eles a permissão, que mostra que ela estava realmente interessada em se conectar com esse mundo físico, foi aqui a profecia que ela teve. Construirei através dela, através do mérito de ter trazido uma rival, uma concubina para dentro da minha casa, ou seja, através do mérito de ter te dado uma outra esposa, ou seja, eu estou trabalhando não em assuntos espirituais, estou trabalhando em assuntos materiais, mas através do mérito de fazer isso, pelo mérito que você vai ter também, pelo mérito que eu vou ter de estar elevando esse mundo, de colocando luz divina nesse mundo, não de querer buscar o Shammai, os céus, mas sim de querer trazer o Shammai para a terra, de querer cumprir mais mitzvot, mais mandamento, de querer fazer realmente você conseguir cumprir o seu mandamento de ter filhos, e eu de conseguir ter uma casa erguida com filhos. Então, sendo assim, eu vou conseguir ter filhos também, ou seja, através dessa ação que eu estou fazendo, eu também vou gerar. Essa era Sarai. E por isso que quando ela falou isso, a intensidade que ela falou, ele percebeu o Ruach HaKodesh, a inspiração divina, a palavra profética dentro dela, então por isso que ele foi e fez. Ou seja, ela precisava se conectar com o materialismo. Nada mais pode diminuir como que eu vou dizer? Nada mais pode diminuir o ego que pode vir através da espiritualidade do que colocar uma rival na casa. Porque justamente a pessoa começa a prestar mais atenção com as coisas físicas, com as coisas materiais, com o quanto que está se importando com ela, com o quanto está sendo elogiada, se a outra está sendo elogiada mais do que ela. Ou seja, existe uma desconexão daquilo que é tão espiritual, daquilo que é tão sobrenatural, né, místico, esotérico, e começa a ter uma ligação com esse mundo físico, porque o nosso trabalho é elevar o mundo físico. Por isso que é tão agradável, bom e correto, né, se fazer essa ação de Sarai naquele momento ainda.
Então diz o texto assim: depois de Avrão ter vivido em Canaã por 12 anos, sua esposa Sarai, perdão, depois de Avrão ter vivido em Canaã por 10 anos, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, sua escrava, e deu a seu marido Avrão como esposa. Depois de 10 anos, esse período determinado para uma mulher que viveu 10 anos com seu marido e não teve filhos com ele, que deve casar-se com outra. Bereshit Rabá 45:3. Então aqui existe uma lei aqui. A lei se divide em duas. Primeira parte da lei: se a mulher não quer ter filhos, se a mulher não quer ter filhos, passa 10 anos naquele casamento e ela não quer ter filhos, o homem é obrigado a largar dessa mulher, por causa que ele é obrigado a ter filhos. O homem tem uma obrigação, a mitzvah de ter filhos. Porém, se ela não pode ter filho, o homem não é obrigado a largar dela. Ele larga dela se ele quiser. No caso de Avrão, não precisou largar dela se ele quisesse, mas sim, ela mesmo fez uma mitzvah muito elevada, que foi dar mais uma esposa para o seu marido. Algo extremamente correto. O que acontece mais para frente é assim: sua esposa Sarai tomou a Agar, a egípcia escrava, deu a seu marido Avrão como esposa. Aqui diz assim: depois de Avrão ter vivido. Isso nos diz que o período em que moraram fora de Israel não foi considerado na conta dos 10 anos, porque só foi dito a ele, no capítulo 12, verso 2, eu farei de você uma grande nação, quando ele veio morar na terra de Israel, a partir da mesma fonte acima citado, Ervamot 64. Ele veio a Agar e ela concebeu, a consequência da primeira relação, em Bereshit Rabá 45:4. Ou seja, no primeiro contato que Avrão teve, ela já engravidou. Só mais uma coisa que eu preciso trazer aqui é o seguinte: os 10 anos, isso é quando Abraão tinha 85 anos de idade. Nós podemos ver isso também no capítulo 12, verso 4. Isso foi então no ano de 2023. E quando percebeu que estava grávida, menosprezou sua patroa aos seus olhos. Agar disse: a conduta de Sarai, em particular, não é como a em público. Ela mostrasse como se fosse uma mulher justa, mas não é, pois não mereceu engravidar todos esses anos, enquanto eu engravidei na primeira relação. Bereshit Rabá, a fonte disso. Ou seja, Agar não entendeu o que aconteceu. Geralmente um casal normal tem várias vezes uma relação sexual e depois disso é que realmente acaba tendo um filho. É meio difícil acontecer, não que é impossível, mas difícil acontecer na primeira vez já engravidar. Então, como que eu falo, no êxtase do milagre, na euforia daquela novidade que aconteceu, ela se expressou mal, falou: poxa,
Sarai, eu acho que não é tão justa, porque o que ela apresenta para nós publicamente é de uma justa. Mas no particular, talvez ela não seja o que ela está transparecendo. Talvez ela não seja, porque como pode ela passar tanto tempo do lado de Tzadik e não conseguir ter filhos, e eu logo na primeira relação, no primeiro contato, já engravidei? É algo de se pensar. Sarai disse a Avram: minha ira recai sobre você. Eu mesma coloquei a minha escrava em teus braços. E quando ela engravidou, olhou para mim com desprezo. Que Deus julgue entre mim e você. Minha ira recai sobre você. Uma injustiça foi feita comigo. E eu, Sarai, coloco a responsabilidade sobre você. Quando você orou a Deus, o que o Senhor irá me dar, já que eu não tenho filho? Você rezou apenas a seu respeito, mas você deveria ter orado por nós dois. Assim eu teria sido lembrada por você. Além disso, você está privando de suas palavras de proteção, pois você ouve a minha degradação e permanece em silêncio, sem me defender. Bereshit Rabá 45:5. Ou seja, ela julga Abraão e fala assim: olha, você devia ter rezado por mim, você devia ter falado: Deus, você não me deu filho, por que não dá filho para minha esposa Sarai? Põe um filho nela, me ajude. E ela coloca, tá vendo? Agora eu estou sendo menosprezada e a culpa é sua porque você não rezou por mim. Até um certo ponto, a gente tem que entender que realmente ela estava certa. É difícil conseguir ler esse texto e não enxergar Sarai com razão. Não dá para não enxergar Sarai com razão. Como que pode? Ele sempre sublinhando as palavras, falando sem querer dar a entender, mas sem realmente usar a terminologia, sem realmente pedir aquilo que realmente ele queria, o que o casal queria. Ou seja, e agora vem um momento que isso é colocado à prova, isso é colocado: olha, isso foi uma falta sua. O casal é extremamente importante. Lutar pela harmonia do casal vem em primeiro lugar. É a coisa mais importante, o Shalom Bait. Você não está lutando por mim o suficiente. E olha só agora o que eu estou passando. Ou seja, então de certa forma não dá para não ler esse texto e não ver claramente que é justo a ira dela, é justa a raiva dela, a revolta dela, né? E então o texto diz: eu mesmo coloquei a minha escrava em seus braços, coloquei a minha escrava, cadê? Em seus braços, e quando ela se viu grávida, olhou para mim com desprezo. Que Deus julgue entre mim e você. Ou seja, eu coloquei a minha escrava nas tuas mãos. E quando ela viu que ela engravidou, como se fosse um milagre, parece que foi algo milagroso, ela me desprezou, ela me viu como inferior. Eu sou a patroa, mas agora ela me viu como inferior. Então que Deus julgue entre nós. Ela chama, é uma coisa que nós nunca faz, mas ela chamou. Isso mostra o quanto ela era uma tzadiká, uma pessoa gigante. Ela teve a coragem de chamar a justiça, o gevurá para dentro da casa dela, um julgamento, a força de din para dentro da casa dela. É algo que nós não fazemos jamais. A gente sempre pede bondade, adoçamento, né? Nós não conseguiria talvez nem sequer sobreviver a falta de resto de sobrepujando o gevurá a todo momento em nossas vidas. Mas Sarai não. Ela era reta, ela era justa em suas palavras e seus pensamentos. Sendo assim, ela não temeu, ela chamou Hashem para dentro da discussão, chamou Hashem para dentro daquilo ali e pediu que haja um julgamento, que haja aí uma sentença, que haja uma justiça, porque eu me sinto injustiçada, eu me sinto inferiorizada agora, porque eu passei 10 anos com você dentro de Israel e muito mais anos antes da Terra de Israel,
e você não pediu por mim, você não rezou por mim, e agora eu estou sendo inferior à minha serva, eu como patroa estou sendo inferior à minha serva, por causa que Hashem fez milagre para com ela, no primeiro contato, mas não para comigo com tantos anos. Toda vez que a expressão Benechá, está trazendo aqui no Rashi, entre nós é mencionada nas escrituras, a mesma vem com a escrita falando sem o segundo Yud. Mas nesse caso, ela está escrita de forma completa, assim sendo, a mesma pode também ser lida Uvener na segunda pessoa do feminino, que se refere também a Agar, pois Sara lançou um mal olhado sobre a gravidez de Agar e ela abortou. Algo disso foi triste. Foi por isso que o anjo disse a Agar: eis que você conceberá, mas por que, se ela já está grávida? Isso nos ensina que Agar havia abortado a sua primeira gravidez, Bereshit Rabá 45:5. E aqui nós vemos o resultado do porquê que eu falei. Nós não pede isso de jeito nenhum, de maneira alguma. De maneira alguma nós pede para o julgamento vir para cima de nós. Realmente, Sarai pediu, mas que peso, que dor, que sofrimento que isso causou. Veja, o primeiro filho de Agar foi abortado. A criança morreu. Vem uma lei na Torá mais para frente e diz: não terás agoreiro no meio do teu povo, não terá uma pessoa que deseja mal, ou seja, que deseja julgamento, que deseja justiça. Não hajam assim, não hajam em cima do julgamento, em cima da justiça. Isso traz dor, isso traz sofrimento. Ganzul letová, tudo é para o bem. Nós temos que entender o tempo todo que tudo é para o bem. E se acontecer desse jeito, porque tudo é para o bem, e esse foi para algo muito bom na minha vida. Se está acontecendo desse jeito, é porque algo muito grande está vindo. Existe aquilo que no Hassidismo se explica como a luz oculta e a luz revelada, o bem oculto e o bem revelado. O que quer dizer isso? O bem revelado é aquele milagre que a gente consegue ver. O bem oculto é um milagre que ele é tão maravilhoso, ele é tão grande, que quando ele vem como se fosse um desastre, ele vem como se fosse uma aprovação. E assim a gente entende o que está escrito, que tudo o que Deus faz é para o bem. Ou seja, não existe mal que venha do céu. Se não existe mal que venha do céu, então como que coisas más podem acontecer no nosso mundo? Na verdade, não está acontecendo coisas más na sua vida. Está acontecendo coisas tão boas que a sua percepção humana que não está conseguindo compreender o quão bom isso é. Então, por isso que nós não devemos colocar olho mau, é proibido, né? É um olho mau, ainará em alguém. É proibido chamar julgamentos celestiais para a vida por causa de situações assim que nós temos que tentar entender que tudo que Deus faz é para o bem. Não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Ganzu letová. Isto é para o bem. É assim que nós devemos ser. Veja só que tragédia que aconteceu. Então, o primeiro filho de Agar, ele foi abortado. Avram disse a Sarai: sua escrava está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. E Sará maltratou e ela fugiu. Sará maltratou, estava fazendo trabalhar com dureza. Isso está em Bereshit Rabá 45, verso 6, mas não entendi. Sará maltratou. Sará uma tzadiká maltratou. Não estamos entendendo. Como assim maltratou? Aí que não faz lógica a gente pensar que uma tzadek, uma justa, está maltratando alguém. Então, ou seja, o que Sará fez foi diminuir o tempo de descanso de Agar. Agar tinha coisas na casa para fazer. E como ela viu que Agar, quando parava para conversar com as pessoas, ela acabava
usando esse tempo para falar coisas que inferiorizava a Sarai. Então Agar começou a dar mais tarefa e até trabalhos que fosse até tarde, para que assim a Agar só pudesse então se alimentar depois que todo mundo já tinha se alimentado. E dessa forma ela não teria tempo para conversar nas refeições, ela não teria tempo de conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo com ela. E foi por isso que ela foi embora. Ela falou, poxa, eles não querem me ver, não querem falar comigo, não param de meu trabalho, então vou embora. Um anjo de Deus encontrou-a próximo de uma fonte no deserto, no oásis, na entrada de Shur. Oásis, em hebraico, distinto de En-Hamaim, que é traduzido como poço ou fonte. Na entrada de Shur, era uma entrada para o Egito muito bem conhecida, cerca de 80 quilômetros ao sul da costa do Mediterrâneo. Assim é óbvio que Agar estava voltando para o Egito, a sua terra natal. Isso nós podemos ver em Bereshit 16, verso 1. O Targum traduz Shur como Hagra, uma cidade na fronteira com a Terra Santa, possivelmente o rio do Egito, Adim, El Arish. Ver acima no capítulo 15, verso 18. Isso a colocaria próxima da atual Al-Qasaimah, aproximadamente 160 km ao sudoeste de Hebron. O nome Shur ainda é encontrado na área em lugares tais como Ebel e Shur no deserto de Ethil. Joséflos identifica Shur como península na costa do Mediterrâneo, próximo ao Egito. Targum, próximo ao Egito, Antiguidades 673. Saadia Gaon afirma que Gifar ver também nota no capítulo 16 de Bereshit 14. O anjo encontrou Agar justo quando ela estava deixando a Terra Santa. Ele disse a Agar, serva de Sarai, de onde está vindo e para onde está indo? De onde está vindo? De onde você veio? Deus sabia de onde ela estava vindo, mas queria abrir um diálogo com ela. A linguagem Eimize, de onde, significa qual é o lugar sobre o qual você diria, a partir desse lugar eu vim. Estou fugindo de minha patroa Sarai. Ela replicou. O anjo de Deus lhe disse, para cada pronunciamento, um outro anjo foi enviado para ela. E por isso que a palavra malar, anjo, consta em cada frase. Isso está em Bereshit Rabá 45:7. O anjo de Deus disse, volta à sua patroa e submeta a ela. O anjo de Deus lhe disse, outro anjo, eu lhe conferirei muitos descendentes, e serão tantos que serão incontáveis. O anjo de Deus lhe disse, outro anjo, você conceberá e dará luz a um filho. Você conceberá
quando você voltar, você irá engravidar, como em Eis que você está grávida, acerca da esposa de Manoah, e dará um filho, veio Ladet, que normalmente é tempo futuro. Nesse versículo é como veio Ledet no presente, como em Rabitei, no Líbano, eu fiz ninhos nos cedros. Eu fiz ninhos nos cedros, no qual encontrarão a aplicação da mesma regra gramatical. Habitai Yoshavet, como Yoshvet, e Mekunat, como Mecanete. Você deverá chamá-lo. Essa é uma ordem e não um simples relato. De Ismael. Ismael, em hebraico, literalmente, Deus ouvirá. Pois Deus ouviu a sua prece. O Targum traz isso como seu sofrimento. Ele será um rebelde. Sua mão se levantará contra todos. Ele será um rebelde que ama o deserto para caçar feras, como está escrito. E ele era um arqueiro e habitou no deserto de Paran. Em hebraico, Peri Adam, rebelde. Peri é um asno selvagem. Isso nós podemos ver em Yeshayahu, Isaías 32, verso 14, e Osheia, capítulo 8, verso 9, e Iov, no capítulo 6, verso 5, no capítulo 11, verso 12, no capítulo 24, verso 5. E daí pode ser traduzir um asno selvagem de um homem. Targum Yonatan Rabban, o Rashi interpreta como significado de um homem de ar livre, ou um homem que vive em Paran. Ou seja, em outras palavras, uma pessoa que ela não se dedica aos bons atos, ela não quer obedecer às leis, ela quer criar suas próprias regras, quer montar as coisas do seu jeito, ela quer ter uma liberdade, um achismo, um ego que faz com que o comportamento seja extremamente animalesco, como aquele que vem, aquele que pega, seja um selvagem. O que quer dizer isso? Um Peri Adam, né? Um asno homem, um homem asno, ou seja, um animal homem. Ou seja, o que mais vai controlar ali é o instinto animal, né? A inspiração divina, as coisas mais elevadas, vai ser complicado, vai ser muito mais difícil. Ele vai estar fechado para esses portões. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos se levantará contra ele. A sua mão se levantará contra todos, ele será um ladrão. Isso está em Tarmash Elmot. A mão de todos estarão sobre eles, todos irão odiá-lo e atacá-lo. Ele será um homem sanguinário, um homem selvagem. Ou seja, ele atacará as pessoas o atacará também. Ele fará guerra contra as pessoas e as pessoas farão guerra contra ele. Ele irá odiar o seu próximo, né? As pessoas em sua volta. E as pessoas em sua volta também irão odiá-lo. E ele habitará diante de seus irmãos. Essa é uma bênção de que a sua descendência será numerosa, Bereshit Rabá, ou seja, ele vai habitar
diante do povo de Israel, diante do povo de Esav, diante do povo de Midian, ele vai habitar nessa região. Vai ser um povo que vai estar entre muitos lugares e, como eu falei, né, a mão dele vai estar nas pessoas e as pessoas vão estar contra ele e assim por diante, ou seja, tudo à base da força, tudo à base de situações não tão agradáveis. E chamou o nome de Deus que tinha falado, o Senhor Deus. O Senhor é o Deus da visão. Em hebraico, Roi é vocalizado com o Rataf Kamatz, porque é o substantivo. Isso é o Deus da visão, aquele que vê a humilhação dos humildes. Bereshit Rabá 45:10, em outras edições, conta a seguinte explicação: o Senhor é o Deus da visão, que significa que ele vê tudo, mas ninguém o vê. Tarumá Yonatan. Pois ela disse, será que também é uma expressão de exclamação? Será que até aqui no deserto eu veria o emissário do Onipotente? Depois de tê-lo visto na casa de Abraão, onde eu estava acostumada a ver anjos? Saiba que ela estava acostumada a vê-los, porque certa vez Manoah viu um anjo e disse, nós certamente iremos morrer. Ao passo que ela viu 4 vezes um após o outro e não se assustou. Isso está em Bereshit Rabá 45:7. Ouviria depois de... Será que também ouviria depois de tê-lo visto? Ou não fui capaz de ver depois de minha visão, ou eu não tive uma visão depois que ele me viu. Bene Esdra também traz essa explicação. Ela, portanto, denominou o poço de o poço onde o vivo apareceu para mim. Como no Targum traduz, o poço no qual o anjo apareceu. Oásis para a vida da minha visão, o poço da visão vivificante, Haktav Verhakabalá, o poço da visão ou vivo, pelo Rashi, pelo Targum, ou o poço vivo que vê. Ibn Esdra o identifica com Zuzim, ou em outras versões, Zuzim é onde os árabes mantêm um festival anual. Esse é Zezem, parto de Meca. De acordo com isso, portanto, Agar dirigiu-se para a Península Arábica e não para a direção do Egito. Kadesh e Berão. Eis que está entre Kadesh e Berão. Kadesh, nós podemos ver em Bereshit 14:7. Berão, ou Beret, o Targum interpreta como Hagra, o mesmo que para Shur, Vernot, em capítulo 16:7. Targum Yonatan, no entanto, tem Halutzar, Kadesh, e Bared, distante 32 quilômetros um do outro. E o oásis estava entre eles e a estrada de Shur. Agar deu à luz a um filho para Avram, e Avram deu o nome do filho Ismael. Embora Avram tivesse ouvido as palavras do anjo que disse, embora que Avram não tinha ouvido as palavras do anjo que disse, você deve chamá-lo Ismael,
O Espírito Divino repousou sobre ele e o mesmo chamou de Ismael. Isso está em Bereshit Rabbah, Mishnah, Haggadah. Eis, verão, e deu nome para Ismael, que tinha nascido para Agar. Avram tinha 86 anos. Esse versículo foi escrito em louvor a Ismael, para sabermos que Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado e não se opôs. Midrash Haggadah. Era o ano 2034. Agar deu à luz ao filho Ismael, Avram. E quando Avram tinha 99 anos de idade, Deus apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico é trazida o nome de Deus como Shakai. A gente não pode pronunciar certo, né? Seria Shá, tracinho, Dai. Eu sou aquele que tem poder suficiente em minha divindade para dar toda criatura que e dai suficiente. Portanto, ande diante de mim e eu serei para você um Deus protetor. Onde quer que esse nome apareça na Bíblia significa, ou seja, na Torá, significa a suficiência dele, mas em cada local deve ser interpretada de acordo com o contexto. Bereshit Rabbah 47:3. Então esse é o nome. Quando a Shem está fazendo a criação, ele está criando e ele precisa dar um basta, ele precisa parar a criação. Então, a Shem começa pelo nome de Elohim e viu que o mundo não é subsistir nesse nome, então ele adiciona o nome do Shem Havayah, o tetragrama, o nome de Amonai, então fica Elohim Amonai, continua a criação, e por causa que Amonai é o nome que transcende, é o nome de bondade, que doa infinitamente, quando ele vai parar a criação, ele precisa de uma outra força, uma força de restrição, uma força que é capaz de, não como o nome de Elohim, que é uma força que está mais emanente, mas de forma muito rígida, mas ele precisa de uma força que ela seja de restrição, como no sentido de ela ser uma limitação, uma muralha, e não de que ela é uma força de restrição, no sentido que ela tem muitos canais estreitos, muitos estreitamentos, como que eu falo, seja, muitas ramificações de força, muitos canais de controle, mas sim algo que fala basta, parou. Então esse é o nome que é utilizado para parar a criação, ou seja, aquilo está indo assim, sem freio. Então vem esse nome, bum, parou. Então a gente aprende isso aí quando Hashem criou o Shabbat e pum, parou. Ande de mim, traduzido do Targum, sirva-me, pegue aos meus serviços. E seja perfeito. Olha só, não adianta andar nos caminhos de Hashem. Não adianta estar apegado de coração, de alma às suas coisas. Mas também não pode vacilar. Seja perfeito. Esta também é uma ordem dada após a outra. Ordem. Ser perfeito em todos os meus testes. Midrash, Tehillim 119:3. Ou seja, ande diante de mim com a fé e a honestidade, e também ser perfeito em todos os meus julgamentos. Mizrahim. De acordo
com a interpretação do Midrash. Ande diante de mim refere-se ao preceito da circuncisão nesse assunto, ser perfeito, porque durante todo o tempo no atual prepúcio estiver em você, você é considerado imperfeito perante mim. Bereshit Rabbah 46:1. Outra interpretação é se íntegro. Agora ainda está falando o controle de 5 órgãos, dois olhos, dois ouvidos, o órgão masculino, mas irei acrescentar uma letra, a letra Re, que tem o valor numérico de 5, em que o nome que passara a ter o valor numérico de 248, que corresponde ao número de órgãos do corpo. Tarmalech Lechá 16 Sanhedrin 32b, ou seja, o nosso corpo é formado por 248 órgãos, no qual foi por isso também que existe 248 mandamentos para os judeus positivo, para que possa então reanimar, reavivar cada órgão através de cada mandamento. E é por isso também que o Shema Israel tem 248 palavras, para que cada palavra em hebraico do Shema Israel possa colocar uma luz divina, uma luz direta de Hashem para cada órgão. Aqui nós aprendemos a interpretação de ser íntegro, a integridade, ou seja, agora ainda está faltando o controle de 5 órgãos, 2 olhos, 2 ouvidos e o órgão masculino. Irei acrescentar a letra Rei no seu nome, no nome de Abraham. Deixa eu ver aqui, que tem o valor numérico de 5 em seu nome, que passará a ter o valor numérico de 248, correspondente aos 248 órgãos, ou seja, Abraham está bem completo. E é exatamente por isso que ele estava, como que eu falo, ele estava estéril. Porque agora a casa dele vai ter filho, agora a casa dele, né, vai se acrescentar, vai estar justo entre ele e Sara. Ou seja, entre ele e Sara existia algo que não se combinava, ele estava estéril para Sara. Por quê? Porque Sara era uma tzadiká que estava com todos os órgãos já refinados. Abrão para Sara, não. Ele faltava os olhos dele, que não via a maldade. Deixa eu ver aqui. 2 olhos, 2 ouvidos e o órgão masculino. 2 olhos, ele não via maldade. 2 ouvidos, ele não escutava o rumor que Agar estava fazendo entre um e o outro. Ele não estava ouvindo isso. O órgão masculino, ou seja, literalmente, como querendo dizer, você esqueceu de rezar para que você pudesse ter filho com Sara. Ou seja, agora aqui a Hashem está consertando esse detalhe, né? Em resposta àquilo que Sarai tinha pedido. Agora vem a Hashem, está consertando esse detalhe, falando o seguinte: agora eu estou te dando uma letra, essa letrinha aqui que no seu nome, agora vai mudar tudo, tá bom? Então, ele fala: seja perfeito, seja íntegro. Agora eu estou te ajudando, mas seja perfeito. Não perca isso. Ou seja, no 99 anos de idade, 3 anos depois de Ismael ter nascido, no ano 2047, como a gente viu abaixo no capítulo 17, 25, a visão somente veio depois que Ismael ficou legalmente adulto. Deus, o Todo-Poderoso, em hebraico, Kel Shakai, né? O E, o L, depois o Shá tracinho Dai. É interpretado como se fosse o mesmo que She tracinho Dai. Ele que é suficiente poder, perfeito, Tamim. Nós podemos ver uma nota também no Bereshit 6:9. Interessante trazer o Bereshit 6:9 sobre essa expressão de perfeito, seja perfeito.
Hashem também está querendo dizer na Parashá Noa. Esses são registros de Noa. Noa era um homem justo e perfeito. Hashem fala para Avram: seja perfeito. Em outras palavras, seja igual a Noa. Seja como Noa, que é trazido lá na Torá. Perfeito. Noa caminhava com Deus. Ou seja, isso foi traduzido e entendido como íntegro, perfeito, inocente, sem defeito, honesto, devoto. Uma pessoa excepcional. Seja excepcional. A partir daqui, seja excepcional. Veja tudo, ouça tudo, esteja a par de tudo. Então vem o texto aqui e continua. Farei uma aliança entre mim e você, e eu lhe multiplicarei grande número. Farei uma aliança do amor, aliança da terra, para ser dada a você como herança, através desse mandamento da circuncisão. Isso está em Bereshit Rabá 46, 9. Abraão caiu sobre a sua face e Deus falou-lhe dizendo, Abraão caiu em sua face pelo temor da presença divina, porque quando não houve sido circuncidado, ele não dispunha de força para permanecer de pé enquanto o Espírito Divino pairava sobre ele. Isso é o que foi dito no caso de Bilã, prostrado e com os olhos abertos, conforme encontrei na Braita de Rabi Eliezer. Bamidbar, Rabá, Petkeb, de Rabi Eliezer, capítulo 29. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, você será pai de inúmeras nações. Inúmeras nações. Av Ramon é um acróstico de seu nome, Bereshit Rabá 46:7, a letra Resh, que estava nele no começo, indica que ele era pai apenas de Aram, que era o seu lugar de origem. Agora se tornou pai do mundo, Barrot 13a. No entanto, Resh, que estava lá originalmente, não foi movido de seu lugar, porque o Yud do nome de Sarai queixou-se a Deus quando foi retirado do nome da matriarca, até que foi adicionado no nome de Yehoshua, o Josué, como está dito, e Moshe chamou a Hoshea, filho de Nun, de Yehoshua. Isso está em Bereshit Rabá 47:1. Em hebraico, Avraham é relacionado de Avram, pai de hostes, mas o Resh é retido. Seu nome será Avram, pois eu lhe coloquei como pai de uma multidão de nação. Eu multiplicarei seu número enormemente e lhe favorecerei entre as nações. Reis serão seus descendentes. Eu lhe favorecerei entre as nações. Refere-se a Israel, Edom, porque Avram já tinha Ismael. E Deus não estaria anunciando a respeito dele. Bem, essa foi a quinta leitura. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.